Contratempo. Contratempos são notas executadas em tempo fraco ou parte fraca do tempo, ficando os tempos fortes ou partes fortes dos tempos preenchidos por pausas. Então vamos entender aqui através desse exemplo. Nós temos aqui um pentagrama, onde temos um compasso quaternário simples, 4x4, onde temos aqui o primeiro tempo que é forte, segundo tempo fraco, terceiro tempo meio forte e o quarto tempo fraco. E veja, no primeiro tempo que é forte, temos aqui uma pausa ou figura de silêncio. E apenas no tempo fraco é que se executa a nota, onde está aqui a figura de som. Da mesma forma que no terceiro tempo, que é meio forte, nós temos aqui a pausa ou figura de silêncio. E somente no quarto tempo, que é fraco, tem a execução da nota, tem a figura de som. Então esse compasso aqui se caracterizou o contratempo. Aqui nesse segundo compasso, onde existe uma subdivisão, e no caso aqui uma subdivisão binária, nós temos os acentos secundários, os acentos métricos secundários, onde agora aqui nós temos a primeira parte da unidade de tempo forte e a segunda parte da unidade de tempo fraca, e assim para os demais tempos, segundo, terceiro e quarto tempo. Então veja, da mesma forma, a parte forte dessa unidade de tempo está preenchida por pausa, e apenas na parte fraca dessa unidade de tempo é que se executa o som, onde temos a figura de som aqui. Então, caracterizou também aqui neste segundo compasso o contratempo. Contratempo regular. O contratempo regular é aquele em que a figura de som e a figura de silêncio são iguais, ou seja, tem a mesma duração. Então vamos ver nesse exemplo aqui um compasso binário simples, 2x4, onde nós temos uma figura de silêncio correspondente à colcheia, que vale meio tempo, e a sua figura de som, colcheia, também que vale meio tempo. Portanto, aqui se caracteriza contratempo regular, da mesma forma que no segundo tempo. Neste segundo compasso, nós temos uma figura de silêncio correspondente a semínima, com duração de um tempo, com sua figura de som, semínima, com duração também de um tempo. Então, figuras com a mesma duração, contratempo regular. Neste segundo exemplo, nós temos um compasso 4x4, um quaternário simples, onde nós temos a figura de silêncio correspondente a semínima, com duração de um tempo, e a sua figura de som, semínima, com duração também de um tempo. Portanto, contratempo regular também aqui. Neste segundo tempo aqui, nós temos uma subdivisão, onde nós temos uma figura de silêncio correspondente à colcheia, com duração de meio tempo, e sua figura de som, colcheia, também com duração de meio tempo. Portanto, caracterizando aqui contratempo regular e aqui também nesta segunda parte. Contratempo irregular. O contratempo irregular é aquele em que a figura de som e a figura de silêncio não são iguais, ou seja, não têm a mesma duração. Então nós temos aqui nesse exemplo um compasso quaternário simples, um 4x4, onde nós temos aqui uma figura de silêncio colcheia com duração de meio tempo. E agora nós temos uma figura de som semínima pontuada, com duração de um tempo e meio. Então, figuras de durações diferentes, contratempo irregular. Da mesma forma aqui no segundo tempo. Agora, nesse segundo exemplo, nós temos aqui um compasso binário simples, um 2x4. Nós temos aqui uma figura de silêncio correspondente à colcheia, com duração de meio tempo, e uma figura de som correspondente à semicolcheia, com duração de um quarto de tempo. Então, figuras de durações diferentes, contratempo irregular. Agora nós temos aqui duas figuras de silêncio correspondentes à colcheia, à semicolcheia, perdão, com duração de um quarto de tempo. E agora aqui a figura de som, nós temos uma figura colcheia pontuada, com duração de 3/4 de tempo. Então nós temos aqui 1/4 de tempo e aqui nós temos 3/4 de tempo. Então figuras com durações diferentes caracteriza contratempo irregular. Análise do contratempo. A análise do contratempo pode ser feita considerando o compasso inteiro
ou os tempos isoladamente. No exemplo a seguir, analisaremos do seguinte modo. Considerando o compasso, há contratempo apenas no primeiro compasso. Considerando os tempos isoladamente, no segundo compasso há contratempo no segundo e no quarto tempo. Então nós temos aqui um exemplo de um compasso 4x4, um compasso quaternário simples, onde nós temos aqui no primeiro tempo, que é um tempo forte preenchido por pausa, e os demais tempos preenchidos por figuras de som. Então esta figura de som, esta figura de silêncio, melhor dizendo, com as figuras de som, ocasiona aqui um contratempo no compasso inteiro. Né? Ela fecha um contratempo, essa figura de silêncio com as de som, no compasso por inteiro. Então a análise é feita por compasso. Agora, neste segundo compasso aqui, nós observamos contratempo em tempos isolados. Veja, o primeiro tempo aqui é forte, nós temos a figura de som, né, uma semínima, então não temos contratempo aqui. Então nós iniciamos o segundo compasso com figuras de som e até então tende a ter uma acentuação natural. Portanto, no segundo tempo já ocorre aqui o primeiro contratempo. Contratempo regular, né, onde nós observamos aqui figuras de silêncio com figuras de som de mesma duração. No terceiro tempo, normal, uma figura de som. E no quarto tempo nós observamos também um contratempo aqui irregular. Então, a análise aqui nesse segundo compasso é feita de forma isolada. Nós enxergamos o contratempo acontecendo no segundo tempo e acontecendo no quarto tempo, diferente do primeiro compasso aqui, onde observamos um contratempo fechando ele por inteiro. Figura de silêncio com todas as outras notas, ocasionando um contratempo no compasso por inteiro. Notas. O contratempo pode ser entendido também, como o próprio nome já diz, o ritmo contrário ao tempo. Então vamos procurar entender neste exemplo aqui, dessa pentagrama aqui de um compasso quaternário, onde nós temos o primeiro tempo que é forte, segundo fraco, terceiro tempo meio forte e quarto tempo fraco. Então vamos entender, pegando como exemplo, a linguagem rítmica, né? Poderíamos entender isso também com um instrumento, né? fazendo algum exercício com o instrumento, mas vamos procurar entender com a linguagem rítmica, que já é algo já estudado e de conhecimento. Então nós temos aqui a linguagem rítmica para este exemplo, onde nós falamos a letra Tá neste ponto aqui, onde coincide com o bip do metrônomo. Então nós preparamos a mão, fazemos a preparação da mão, e quando a mão desce, falamos a letra Tá, né? Então fica Tá, 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 Tá. Então, para uma ritmação normal e para uma acentuação normal, natural, melhor dizendo, nós fazemos a preparação da mão e falamos a letra Tá, né, de forma que coincide com o bip. Havendo uma subdivisão, e aqui no caso uma subdivisão binária, onde gerou aqui alguns acentuações secundárias, onde agora nós temos aqui a primeira parte forte e a segunda parte fraca. Nós temos que dividir o tempo agora, né, para a movimentação da mão. Nós dividimos o tempo em duas partes iguais, né, para podermos falar a letra Ti na preparação da mão, e quando a mão desce numa ritmação normal, nós também falamos a letra Tá, né? Então fica Tá, Ti, Tá, Ti, Tá, Ti, Tá. Então, a ritmação normal acontece também porque a acentuação também, apesar de ser secundárias, mas está ocorrendo uma acentuação natural aqui da divisão do tempo. Agora, quando ocorre o contratempo, o que acontece? Nós temos agora aqui, ó, a parte forte do tempo preenchida por pausa, e somente na parte fraca do tempo preenchida por notas, por figuras de som, por notas. Então veja, o que acontece? Aqui vai ficar mais fácil entender. Na preparação da mão falamos o Ti, e quando descemos a mão, né, para falar o Tá, numa ritmação normal, onde se espera falar o Tá aqui na batida do metrônomo, não se fala nada. Então, popularmente, alguns dizem que o contratempo é uma acentuação engasgada, né, onde naturalmente, onde se espera falar
o tá, ou quando você está tocando o instrumento, quando naturalmente você espera ter som aqui e não tem, e ele vai ter o som no sentido contrário, né? No sentido contrário, apenas que se tem um som. Por isso que chegamos nessa segunda definição de contratempo, onde diz que o ritmo é contrário ao tempo. Notas. Num sentido mais amplo, podemos dizer que o contratempo é a acentuação de um tempo fraco em vez de acentuação no tempo forte. Então aqui uma segunda definição, né, do que é contratempo, né? Então, para poder ficar cada vez mais cravado esse assunto e podermos entender e lembrar, né, o que é contratempo, então o contratempo se observa isso, né? Quando ocorre o contratempo, né, o que acontece? O contratempo, então podemos dizer também que é uma acentuação de um tempo fraco, em vez de uma acentuação ocorrendo naturalmente no tempo forte. É uma segunda nota aqui, né, sobre o assunto contratempo. Nós temos mais uma também. O contratempo, ele desloca os acentos naturais do compasso. Então vamos entender, né? Então, de uma certa forma, quando se tem um compasso preenchido por figuras de som, todos os acentos naturais ali estão correndo, né? O primeiro tempo que é para ser forte, realmente é forte, porque tem uma figura de som ali para ser executada, né? No tempo fraco, nós temos uma figura de som para ser executada com acentuação fraca, então está tudo ocorrendo de forma natural. Quando ocorre o contratempo, o que acontece? Onde o tempo é forte aqui, e que naturalmente se esperava um tempo forte, por ser figura de silêncio, quer dizer, não tem som nenhum, né? Esse deslocamento ocorre, né? Ele retira o deslocamento natural que se esperava até então, né? E se desloca de uma forma que o contratempo ele fica que nem o tempo que nem já foi explicado, ele vira um tempo contrário, né, à ritmação natural que deveria ocorrer. Então temos essas duas notas aí para este assunto contratempo também.